Abhidhiri. Satsang. Quarta parte. Questão seguinte. Questão. Você disse: eu estou aí para ajudá-los a rasgar seus véus, se vocês o aceitam. Você pode, então, ajudar-me a rasgar o véu ligado aos meus medos. Eu sou dependente do medo do ser, de viver, do desconhecido, de morrer. O melhor modo é morrer para si mesmo. E apenas você é que pode fazê-lo. Solte tudo. Você é identificada ao seu corpo, identificada à sua vida, à sua memória. Como você quer encontrar outra coisa, o que você é? A morte é inevitável, você sabe disso, ao chegar a esse mundo. Você acredita que haja alguma eternidade aí? É algo que passa, a consciência nasce, a consciência morre. Mesmo a reencarnação é uma estupidez. Uma armadilha do ego, que não a fará, jamais, sair do efêmero. Então, pare de considerar-se como uma pessoa, porque a pessoa estará, sempre, inscrita no medo. O ego tem medo da morte. Quando você diz: eu tenho medo da morte, quem fala? O ego, é claro. Aquele que é muito estreito e que, no entanto, quer-se muito grande e que procura, e que investiga por toda a parte. E que nada encontra. E que nada encontrará, jamais. Porque nada a encontrar nesse nível, é um jogo, um espetáculo mórbido ou um espetáculo cômico, pouco importa. Nada há de verdadeiro aí dentro, mesmo se seja a única realidade que você vive. Eu fui suficientemente claro, há 3 anos. O que dizer mais? O que eu já disse, da época. Esqueça-se de você. Você não é nem seus medos, nem sua vida, nem seu corpo. Você nada é do que você pensa, você nada é do que você tem vivido, você nada é de suas vidas passadas. Você é o que sempre esteve aí. Você não pode nutrir o medo e ser amor. Você não pode lutar contra os seus medos, há apenas que aquecer a essa verdade essencial, e tudo. Você se segura a algo que não tem qualquer consistência, qualquer duração, e que não tem futuro. Assim que você desaparece desse mundo, tudo desaparece. Os pensamentos, o corpo, é claro, as emoções, a história. O que você quer entupir com tudo isso? Você nada encontrará no passado, nem no futuro. Crer que alguma coisa vá subsistir do que você acredita ser um defeito do pensamento, bem anterior ao medo. Então, ame. Ame-se. Não nesse corpo ou nessa carne, ame a vida, qualquer que seja sua realidade. É preciso ver a ilusão e a errância desse mundo, mas, em caso algum, renegá-la. É seu cenário, mas veja-o, realmente, como um cenário. Você não é tributária de tudo isso. Você nada é do que você vive, no entanto, você é a vida. Aceite isso. Nenhum medo pode manter-se diante disso. Aliás, você diz: meus medos, meus véus, você põe a posse em tudo isso. Como quer que eu a libere de tudo isso? É aquilo que você crê, dê-se conta disso. Crer que a pessoa vai dar-lhe uma solução é o melhor modo de afastar-se da solução. A solução não deve ser encontrada, nem ser procurada, ela já está aí, aceite-a, sem hesitar. Todo o resto decorre daí. De onde vem você? O que você era antes de aparecer nesse corpo e nessa história? Como você quer pôr fim à fragmentação se você se fragmenta, se você se identifica aos medos, se você se identifica ao seu corpo, a uma história ou ao que quer que seja? Não recuse o corpo, não recuse os pensamentos, não recuse as vidas passadas, mas você nada é de tudo isso. Mesmo a vibração, mesmo se ela continua, deve ser reconhecida por uma manifestação da consciência e, no entanto, você não é a consciência, mesmo supraconsciência. Enquanto há apego, há sofrimento. Enquanto você diz meus ou eu, o sofrimento já está presente. Em contrapartida, se você é a vida, não há qualquer lugar para o sofrimento, há apenas o lugar para a experiência e para o amor, qualquer que seja a experiência. Silêncio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 19. Questão seguinte. Estejam disponíveis para a surpresa.
Questão. Em meditação, a palavra Antígona impôs-se à minha consciência. Essa palavra grega significa aquele que se opõe à família, parente, pai ou filho. Mais tarde, em uma grande cidade, meus olhos viam, no alto de um imóvel, essa palavra Antígona afixada em maiúsculas. Sabendo-se que o seu absoluto não são concernidos por essa noção de família, o que devo concluir disso? Bem, está muito melhor escrito. É o que vocês nomeiam uma sincronia. Isso não iluminará, jamais, outra coisa que não a pessoa, e eu não sei o que isso quer dizer. Silêncio. Questão seguinte. Questão. Em estado de meditação ou de alinhamento, acontece de sentir-me afundar ou cair ou ver cintilação nos olhos. Eu me deixo ir na vivência, mas, a um momento, o medo do desconhecido surge, eu me sinto impotente em face de mas é claro que você é impotente em face disso, não terminou. Questão. Mesmo se eu o tenha identificado, como atravessar esse medo da morte, do desconhecido? Você pode acompanhar-me ou aconselhar-me para levantar e superar os véus do medo? Mas cada um vive isso para verificar, por si mesmo, que você é capaz de soltar, de nada reter. Se o medo apreende você, é que você mesmo apreendeu o medo, o que quer que você diga. Atravesse isso. Desidentifique-se de todo medo, e você verá. Mas viva-o e faça-o. É preciso tudo soltar. Como se você morresse. É um jogo. Considere isso como um jogo. Nada há de sério, sobretudo, na pessoa. Como você pode tornar-se leve se acredita nessas tolices de medo? É um condicionamento. O ego tem medo de morrer, mas você não morre, jamais. Como poderia você morrer, uma vez que você não existe aqui? É um fragmento de você que joga. Antes do medo, é preciso eliminar o sério. Ria. Porque o riso é a antecâmara do amor. Uma explosão de riso surpreenderá você, como alguns de vocês, ontem, o que favorece as passagens, quaisquer que sejam, e, sobretudo, a última. É preciso soltar-se, relaxar. Você nada tem, o que quer que acredite ter, porque o que você tem desaparecerá, necessariamente. O corpo é perecível. Os pensamentos, também, as emoções, também, as histórias, também, as memórias, também. Atravesse tudo isso. Se você vibra, suba em vibração e, em seguida, esqueça-se disso também. Caso contrário, você permanecerá congelado na consciência, mesmo livre. Mas você é livre. O medo é inerente a esse mundo, justamente, por causa do efêmero, porque você está identificado ao efêmero. Veja isso como uma evidência. Sua vida, aliás, é a demonstração disso, mostra-lhe isso a cada instante. Você tem medo de adormecer. Você se pergunta, a cada noite, se você vai acordar no dia seguinte. É claro, um dia, se você morre em seu sono, no qual você não acordará. Então. No entanto, você dorme como tivesse certeza de que ia acordar. Há um que disse, vigiai e orai, isso quer, efetivamente, dizer o que isso quer dizer. Brinque. E ria. Não se tome a sério com o que não é sério, ou seja, esse corpo, essa história e essa memória. Desempenhe o papel, mas é tudo. Silêncio. Questão seguinte. Questão. Após a intervenção de Maria, eu vivo uma alegria interior profunda, eu me banho nesse estado que, eu acho, corresponde ao si e não ao absoluto. Como atravessar esse estado sem deixar essa alegria profunda, para que o absoluto revele-se a mim? Deixe morrer a experiência. Ela se transformará por si mesma. Só aqueles que confinam-se estão no erro. Aceite essa alegria, mas não procure apreender-se dela, nada mais procure, não procure manter o que foi vivido, não se prenda a isso, tampouco. Se o se afasta, é que você procurou segurá-lo. Se o se instala-se, é que você não se deixa mais enganar e você nada retém. É o único modo. Não congele a experiência, e a vivência, apegando-se a ela. Mesmo se eu conceba que isso lhe parece um tesouro inestimável.
Nenhum tesouro pode manter-se, ele passará, ele também, de qualquer modo. Como esse corpo, como esses pensamentos e como essas experiências. Como todos os estados possíveis. Silêncio. 21. Questão seguinte. Questão. Você pode desenvolver sobre o tema que você abordou. Densificar o amor. Densificar o amor é pô-lo em manifestação nesse mundo. Não por qualquer vontade, o que é impossível, mas, bem mais, pela graça, bem mais eventualmente, sendo observador. É deixar aparecer a luz, o amor, o conhecimento, que é independente de qualquer emoção, de qualquer mental, e de qualquer história de karma. É o instante presente, é o momento no qual a densidade do amor revela-se por sua simples presença ou por sua simples ausência. Sem nada pedir, sem nada esperar, sem nada projetar e, sobretudo, sem nada interpretar, ou seja, não se servindo de nada do que é conhecido. Densificar o amor é não mais interferir com o que você é aqui mesmo, o Parabrahman, independentemente, aliás, do que você tenha decidido, independentemente, aliás, do que você pensa, e quaisquer que sejam seus desejos. É, exatamente, nesse contexto histórico preciso que você vive. Do mesmo modo que aquele que deixa esse corpo, e que tem o tempo de saber disso, vive, já, esse reencontro e essa densificação do amor nos instantes, nos dias ou nas semanas que precedem o desaparecimento do corpo. Esse desaparecimento do corpo, quando da transição normal, é a condição ótima para que se manifeste a densidade e a densificação do amor. Eu posso dizer que o amor torna-se palpável. Não o amor entre dois seres, não o amor de circunstância, mas como primeira emanação do Parabrahman ou do Absoluto, ou seja, a própria fonte, o Brahman. Aí está o que é densificar o amor. Questão seguinte. Questão. A irmã que você ajudou com sua saúde e seu exame leu as duas respostas que você forneceu a ela. Ela lhe agradece. Bem, eu também. O simples fato de ter me lido é, já, eficaz, mesmo se haja incompreensão ou recusa, porque isso passa além. Além das palavras, além da circunstância atual, isso se imprime no mais profundo dela. Quer haja aceitação ou negação ou incompreensão, isso não tem importância alguma. É o mesmo para todas as respostas que eu tenho fornecido a vocês. Silêncio. Questão seguinte. Questão. Como diferenciar a voz interior da voz do mental? Para aquele que a vive ou aquele que observa. Porque há duas respostas. Então, vejamos as duas, se quiser. A voz do mental é estéril. Ela conduz apenas a sempre mais colocar-se questões e a sempre tentar situar-se em uma relação, em uma circunstância, e, portanto, depende da pessoa. Ela nada tem a ver com o absoluto. O absoluto real, como eu disse, vivido, realmente, não se embaraça com convenções, papéis, funções nesse mundo, ele deixa a vida fluir e exprime-se espontaneamente. Porque o que fala, naquele momento, não é a pessoa. Quer você chame de entidade, quer você chame de Cristo, quer você chame de fonte, pouco importa. As palavras são livres de qualquer apego, de qualquer condicionamento e de qualquer conhecimento anterior, mesmo se ela possa apoiar-se nele. Mas são apenas palavras que fluem por si mesmas. O absoluto real não conhece qualquer medo, qualquer que seja sua vida aqui embaixo, sobretudo, os medos correspondentes à sua evolução e ao que ele é. Enquanto aquele que não o vive, e a resposta, aí, põe-se no segundo aspecto, vai traduzir-se por um desempenho de papel. O absoluto não desempenha um papel, ele é ele mesmo. O absoluto mental tem necessidade de reconhecer-se no olhar do outro. Para o absoluto, não há outro. Não há ninguém. Não nas palavras, mas na vivência real. A vida exprime-se livremente, sem entrave algum ligado à pessoa, às circunstâncias, a qualquer karma ou qualquer situação. Em um caso, é a palavra, que é mentira, no absoluto mental, e, no outro caso, é o verbo. O Jnana exprime-se diretamente depois do absoluto, mesmo estando com você e desempenhando um papel, aquele que transmite a palavra que é verbo.
Mas aquele que está na confusão encontrará, sempre, em seu caminho, um falso absoluto, para mostrar a ele seu próprio erro, e ao outro também. O Jnana nada tem a ver com todos esses jogos, todas essas interações e qualquer justificação em uma religião, uma energia, uma religião, uma vibração ou uma cultura. Questão seguinte. Questão: qual é o ensinamento do sofrimento do corpo físico, e como desidentificar-se da pessoa, quando há sofrimento e dor física? Não se apoiar no conhecido. É claro, existem regras desse mundo e regras desse corpo que devem ser seguidas. Quer seja a medicina normal ou a medicina natural ou qualquer saber que seja que possa vir na ajuda. Seria preciso ser estúpido para acreditar que o absoluto não sofre. Quando eu morri nessa encarnação, eu sofria. Mas isso jamais afetou a minha consciência, porque não havia pessoa. Portanto, aquele que sofre em seu corpo, hoje, está, ainda, identificado à pessoa. Mas é preciso tratar da pessoa, até que não haja mais pessoa. Caso em que você se aperceberá de que o sofrimento não pode ter qualquer impacto. Ele é vivido, experimentado, mas sem qualquer impacto em lugar algum. É um sofrimento que eu qualificaria de mudo. Você sabe muito bem, sobretudo, no Ocidente, que há místicos, nos tempos passados, que sofriam. Mas o sofrimento da pessoa não é o sofrimento do absoluto. Liberar-se do sofrimento é, já, liberar-se de si mesmo. Porque, naquele momento, o sofrimento não pode pendurar-se. Ele é atravessado com felicidade. E há, frequentemente, uma relação intensa entre o sofrimento e o gozo, coisa bem conhecida junto aos místicos ocidentais, como o que vocês olham entre os anciões. Por exemplo, um amigo tinha, é claro, inumeráveis sofrimentos. Será que isso afetava sua luz, seu sorriso e sua presença? Não. Enquanto aquele que sofre na pessoa afetará sua própria consciência, devido à presença do sofrimento. Mas lembre-se de que o que você experimenta está aí apenas, justamente, para ser atravessado. Mas é preciso, também, ocupar-se da pessoa. O que está na carne releva da carne, da química, da vibração, da energia, de tudo o que é chamado terapêutico. Se você precisa da terapêutica para esquecer-se do sofrimento, então, não seja estúpido, trate-se. Não procure, mesmo, mais, a explicação do porquê e do como, mas encontre o que é eficaz, porque jamais o absoluto fará desaparecer qualquer sofrimento. E, simplesmente, o desaparecimento da pessoa, que não afeta o que você é, qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja a deficiência. Quando eu tive o que vocês nomeiam um câncer, nada mudou. Eu estava apenas fatigado. Mas isso nada mudaria no Parabrahman, caso contrário, eu teria mentido. Compreenda isso. O que releva do corpo releva da matéria. O que releva do espírito releva do espírito. Quando não há reconhecimento do Jnana em você, você passa pelo sofrimento quando há doença, e esse sofrimento afeta, efetivamente, sua pessoa. Mas aprenda que, mesmo aí, não há qualquer obstáculo para ser o que você é. Há obstáculo para ser uma pessoa, e tudo. E como o Jnana não é mais uma pessoa, há sofrimento, mas ele não sofre. Ele identifica o sofrimento, não como origem, mas como manifestação desse mundo efêmero que, ele também, desaparecerá. E não esquecer-se, também, de que, frequentemente, você está apegado aos seus hábitos e, portanto, também, aos seus próprios sofrimentos, porque há vantagens. Para que se olhe a você, para que se alivie você, para que se ajude você. O Jnana não se coloca, jamais, a questão do sofrimento. Se há dor, ou ele passa através, ou, se ele tem necessidade de química, ele tomará a química, ou outra coisa. Mas ele não é dependente disso, ele não é afetado. Ele está plenamente presente, nesse saco de carne, em sua presença ou sua ausência, mas nada do que vem do saco de carne pode afetá-lo. Só o se pode ser alterado e, ainda, nem sempre. Eu tomei o exemplo de um amigo, há outros, é claro. Olhe a estrela Teresa. Ela estava em êxtase, e na impaciência de juntar-se ao que ela era. Ela jamais renegou sua vida, mas foi uma grande alegria para ela deixar o efêmero, sem, contudo, querer pôr fim ao efêmero. Você é parecido.
Então, você está no bom caminho para descobrir-se a si mesmo. Caso contrário, ocupe-se da pessoa, desse saco. A partir do instante em que você aceita, totalmente, que você é efêmero, a partir do instante em que você aceita o que, mesmo como pessoa, você chama ante sua verdade eterna, o sofrimento dissolve-se e você não sofre mais. No plano do espírito, o Jnani não se ocupa do sofrimento, ele não se ocupa de nada em relação a esse sofrimento. Se ele está incomodado, então, ele não se coloca questões, ele toma o que é preciso e a vida derramará para ele o que é preciso, sob qualquer forma que seja. Quer seja química, quer seja uma mão salvadora ou que nada haja, isso nada muda. Silêncio. Questão seguinte. Questão: você pode desenvolver sobre a graça de Maria quando dos últimos tempos. Isso é exatamente a mesma coisa que o que eu exprimi no momento da morte. O momento da morte é o momento no qual você relaxa o laço do efêmero, porque você ali está obrigado e forçado. Há várias etapas que já foram nomeadas, que você pode aplicar-se a si mesmo, ao nível do choque da humanidade. É a mesma coisa que você vive nesse corpo. A graça de Maria, se você a reconhece, bem além do personagem histórico, você ali reconhece a inteligência criadora no trabalho, independentemente de qualquer entidade. Essa inteligência criadora é a antecâmara do Parabrahman. Isso se junta, totalmente, à infinita e última presença. Acolher isso é acolher a graça, mesmo se ela seja personificada, ao nível histórico, por Maria ou qualquer nome que você lhe dê. A graça de Maria, nesses tempos, é provocar uma perturbação ao nível do que pode restar da pessoa, em suas emoções, em seu mental, o que reativa, no ser, essa inteligência criadora, esse feminino sagrado que se desemboca no Brahman e no Parabrahman. A última graça é rir de seus erros, ter se acreditado uma pessoa, ter se acreditado essa vida, mesmo com a crença no além. É aliviar-se de todos os medos e densificar o amor, como eu exprimi. Aí, nesse espaço, não há mais lugar e outro posicionamento possível que não o de vivê-lo e reconhecê-lo. É o momento no qual todas as barreiras caem, não, unicamente, os véus e os medos, mas, verdadeiramente, todos os condicionamentos ligados a esse corpo efêmero e a essa sociedade. E a esse mundo efêmero. É o momento no qual você sai da linearidade do tempo para juntar-se ao que eu nomeei, em minha vida, o estado primordial, anterior a qualquer nascimento, a qualquer criação e a qualquer manifestação, onde quer que seja. É o momento privilegiado, no qual o impulso da luz nas estruturas efêmeras torna-se tão intenso, que você é submergido, se resta uma pessoa. A pessoa afoga-se e não vê outra solução que não a de abandonar-se a isso. Porque não há caminho de saída outro que não esse. É o que cada um vive quando de sua morte, que é, de fato, a morte de um saco de carne, dos pensamentos, das emoções e tudo o que o retinha nesse mundo ou em qualquer desejo que seja, mesmo ao nível do que poderia ser chamado de alma ou espírito. E, também, a vacuidade que permite a graça. A um dado momento, você estava cheio e pesado, de todas essas histórias, de todas essas experiências e, no momento após, tudo isso desaparece. Nada resta a que prender-se, e o momento em que o desespero está mais forte é um momento em que você solta. É isso a graça de Maria. E, ao mesmo tempo, sua reconexão a si mesmo e o reconhecimento de si mesmo, quando nada desse corpo pôde interagir. Aliás, isso se chama a êxtase. Quando a êxtase, não há mais corpo, não há mais consciência, é a morte, isso será, sempre, a morte. Aceitar a morte e tudo que ela provoca é, já, estar vivo e não, unicamente, na vida, e não, unicamente, inscrito em um início e um fim. Você transcende o início e o fim, mesmo estando, ainda, inscrito em um início e um fim, mas você não se deixa enganar, você sabe que tudo isso nada é. Não porque você crê isso, mas porque você o vive. Silêncio. Questão seguinte. Questão: eu tenho a palavra obrigado, que volta, regularmente, então, gostaria apenas de dizer-lhe um grande obrigado por tudo que você imprimiu em mim.
Obrigado. Também. Por ter jogado o jogo, aquele da liberdade e da liberação, que já está aí. Você é a liberdade, você é o amor, você é o Jnane, o que quer que você diga, o que quer que você faça. Eu diria, mesmo, que havia, independente de seu ponto de vista e independente de seu caminho, experiências no que você poderá nomear o além. Você se reconheceu como ser verdadeiro, e sua vida é um obrigado permanente. Não unicamente para mim, não unicamente para você, mas para a vida. Porque você não está unicamente na vida, não unicamente inscrito entre um nascimento e uma morte, mas você é a verdade. E, quando o obrigado emerge de você, quer ele seja voltado para você, para mim ou para a vida, então, você é livre. Verdadeiramente. Você está vivo a cada sopro, e, mesmo, sem sopro. Você é o verbo, mas você é, também, o que precede o verbo. Você está além do começo, bem além. Silêncio. Questão seguinte. Não temos mais questões. Se vocês têm questões orais, não se inquietem, eu responderei a todos. Você não será avisado, de modo algum. Questão. Eu tive esse sonho. Eu cheguei a uma prisão, a guardiã deu-me um medicamento para tomar. Quando ela abriu o sachê, o medicamento estava em pó, com muitos insetos dentro. Eu recusei tomar o medicamento e coloquei-me a dançar o tango, sozinha. A guardiã soltou o medicamento e colocou-se, também, a dançar o tango, sozinha. E você não pensou em sair da prisão. Você permaneceu na prisão. Cabe a você ver. Você prefere dançar na prisão ou dançar na liberdade? Há um medo do desconhecido. O medicamento que contém vermes, o que é o verme? É um alimento. Você recusou, portanto, comer a vida, e você dançou a vida, mesmo em segurança. Você tem mais que apenas ali voltar e comer o sachê. E, aí, você poderá dançar com a guardiã e você se aperceberá de que não há nem guardiã nem sachê nem barreiras nem prisão. Simbolicamente, para um ocidental, isso quer dizer não comer o corpo de Cristo. Não no que acontece em suas igrejas, mas, bem mais, na verdade. Isso traduz uma necessidade de segurança e, ao mesmo tempo, de liberdade. Ora, um é a antítese do outro, porque a necessidade de segurança provoca o medo, qualquer que seja essa segurança. Ter o que comer, ter um teto, ter um companheiro, ter dinheiro, é uma falsa segurança que pertence ao corpo. E, nos sonhos, é muito mais verdadeiro. Quer dizer que isso lhe mostra, no que você é hoje, que há, ainda, coisas a soltar ao nível das crenças e ao nível da busca. Você não tem necessidade nem da prisão nem da guardiã, você tem apenas necessidade do sachê. E, aí, você será liberada, porque o verme é o que vai comer sua carne, portanto, curá-la. Há, ainda, uma vontade de liberdade, é claro, mas é a alma que faz a dança. Aliás, você dança com a guardiã da prisão, que não é outra que não sua própria alma, que lhe apresentou o seu espírito e a verdade, mas você não viu. É isso que lhe é mostrado. Silêncio. Outra questão. Questão. Eu sonhei que comprava um restaurante e eu tinha a intenção de ali fazer reformas. Derrubar uma parede e substituí-la por uma grande janela vidrada, para poder ver, do outro lado, 3 cavalos em 3 boxes. Você pode dar-nos uma explicação? A primeira parte significa que você quer, efetivamente, ver a verdade, entrar em si, nesse restaurante que é o seu, que concerne, portanto, a carne, ao saco, o seu e todos os sacos a quem você dá a comer, quer seja um produto animal ou vegetal. Portanto, você se nutre, ainda, da ilusão, mesmo se conheça a verdade. Os 3 cavalos são, aqui, a triunidade, no panteão indiano, como a trindade no ocidente. Você sabe que ela existe, você quer, efetivamente, vê-la, mas você continua a nutrir e a manter, mesmo tendo aberto algumas portas, a ilusão. Resta-lhe mais, apenas sair do restaurante e partir com os 3 cavalos. O cavalo tem a particularidade de ser rápido, bem mais do que um burro.
Os cavalos estão nos boxes, como se houvesse necessidade de liberdade, mas não demasiada. Portanto, aí também, não há vontade de permanecer no desconhecido. Uma vez que você entrevê o desconhecido, você se segura no limiar, mas continua a nutrir um pouco, ou muito, a ilusão, a crer, ainda, nesse saco de carne, em sua experiência, mesmo se você tenha aberto janelas e portas. A luz penetra mais, mas ela não lhe foi, ainda, revelada como luz, exclusivamente luz. Mas isso já é um grande passo, porque você acredita, ainda, que existem passos a dar, alguma coisa a mudar, no cenário, na cozinha, no restaurante, enquanto tudo está aí. Você o vê, você sabe disso, você o vive, mas você não vai ao fim. Ao fim de quê? Da ilusão. Silêncio. Questão seguinte. Não temos mais questões. Então, coloquemo-nos, juntos, na verdade. Silêncio. Bem, Bidi, agradeço-lhes. Eu o saúdo. Obrigado. Eu volto a fechar, então, o livro. Até logo. Até logo.